Essa é uma nova série que eu comecei aqui no domingo passado. Aliás, eu não consegui entrar porque eu comecei falando de um prefácio. Eu disse para você trazer Bíblia, anotar algumas frases que são importantes. E esse primeiro encontro, eu estou falando de vários assuntos. Eu quero falar sobre tudo que começa na mente. É a nossa jornada. Eu terminei, se não me falha a memória, eu terminei aqui lendo uma passagem que eu fiquei pensando sobre ela e eu disse algumas coisas que o Espírito Santo me mostrou e foi muito legal para mim. Eu quero trazer de novo a nossa memória. Abra a tua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tem fundamentos que você não pode deixar de saber. Aliás, a Escola Atos está aí, vai completar esse ano, né, Maurício? 26 anos? 26 anos de um chamado que tem esse ministério, que é um chamado da minha vida, juntamente com o pastor Teixeira e juntamente com o pastor Fragalha, nós começamos esse trabalho de ensino, porque a gente tem esse chamado, e tem sido muito legal. A Escola Atos está numa maturidade boa, né? Então os assuntos que são ministrados, os cursos estão excelentes. Então, se você não fez a Escola Atos, você é meu convidado ano que vem para você se inscrever e vir fazer. E aqueles que já fizeram, né? E a gente faz há 26 anos e estamos aí renovando, e Deus ele sempre vai ampliando. Uma verdade que você conhece, eu quero te falar que ela tem vários ângulos, e Deus vai te mostrando os outros ângulos que você não viu ainda. Quem está entendendo isso aí? Então isso é que é legal em Deus, né? Sempre há algo novo dentro de uma verdade até conhecida. Para muitos, né? É uma primeira vez, né? Eu estava outro dia comentando sobre o pastor Kenneth Hagin, quando eu li o primeiro livro, viu, pastor Marco? Quando eu li o primeiro livro, né? O Ministério também do Verbo da Vida, para quem não sabe, é um casal que começou, eram ex-alunos da Rema, lá em 1985, 84, não foi? Eles vieram para o Brasil, né? Eles vieram para o Brasil e começaram um trabalho que Deus, missionários do coração, não, a gente quer ir para o Brasil, e começaram um trabalho em cima dessa palavra simples, revelada, a obra da cruz do Calvário. Então, essa verdade, ela cresce na tua vida. Então, não se contente achando assim, isso eu já sei. Não, cuidado com você dizer isso, hein? Eu também já sei, né? Mas não é uma questão cerebral, é uma questão de manter aquela palavra viva. E o Espírito Santo sempre, você sabe? Eu vou te mostrar isso. Aí ele descortina algo. E esse foi um verso, dentro de um tempo atrás, que eu estava meditando sobre esse assunto de combate, né? Aliás, anota aí uma frase que é legal. O verdadeiro combate espiritual é um combate de pensamentos. Anote isso. Agora a pergunta, eu estou preparado na minha forma de pensar para vencer esse combate? Você está vivo, não está? Deu susto, pastor. É isso aí. Eu estou preparado. Agora veja, em Tiago capítulo 4, lembra que nós falamos aqui, terminando o nosso encontro, e eu fiquei pensando sobre essa passagem? Tiago capítulo 4, no verso 7, abra lá, pega a tua canetinha, anote aí, é bem interessante. Depois eu vou te explicar outras, mas o verso 7, Elinho, se sujeite, outra forma de dizer assim, se renda. Uma outra palavra, você precisa se submeter. Alguém percebe aqui que tem um espírito de entrega? Tem alguma coisa que... pastor, eu já conheço mais ou menos isso aí, está lá no Salmo, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, o quê? O mais? Ele? É bem interessante isso. A parte nossa, gente, é nos submeter, é nos entregarmos à forma dele. Qual é a forma dele? É ele sendo o pensamento. Esse pensamento aqui, ele é chamado de verdade. Não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por... Ok, ele é a verdade.
essa forma de pensar que é Ele, porque Deus é um ser pensante assim como eu e você. Eu sou um ser espiritual pensante. É importante nós nos submetermos. O que Deus tem a dizer, não tem como eu entrar para contradizer, mas mais justificar e tal. Enquanto eu tiver essa argumentação de querer lutar com Deus na forma de pensar, olhem para mim, nós não vamos avançar. E eu vou estar muito sujeito a ter uma forma de pensar meio capetoide. Não sei se você está vendo ali um rabozinho, alguma coisa. Pastor Hélio, não, estou fora disso aí, a minha mente não é do diabo. Pois é, mas ele luta todo dia para tomar a minha maneira de pensar, para ele governar, para ele liderar a forma do meu pensamento a respeito de quem está comigo, a respeito dos meus amigos, a respeito de pessoas, a respeito das situações que eu enfrento. Nós temos que aprender, gente, a nos render, a nos submeter. O que Deus tem a dizer. Estava conversando com o Willi, que enfrentou aí uma situação difícil ao longo de uma jornada dele, um ataque de uma enfermidade que para o mundo é mortal e já era, e chama a funerária que você vai partir. Quando, na verdade, quem bate o martelo é Deus. É Ele que tem a dizer. O que Ele tem a dizer é o que vale. Eu gosto disso. E aí, ousado é aquele que agarra e vai até o final, a despeito do inferno estar falando. E ele estava falando que o maior combate dele não foi em si a doença, porque ele sabe o que está escrito da obra que Jesus fez, e no coração dele, que não completou ainda a jornada sobre a face da terra. Mas o maior combate é o inferno usar pessoas e situações para falar para ele. Por incrível que pareça, gente, o inferno ele sabe como usar pessoas e como usar situações para tirar a força da verdade, controlar e governar o meu pensamento. Tem essas duas coisas. A primeira é a sua e a minha submissão, a minha entrega. A verdade é Ele, o que Deus tem a dizer é o que vale. Agora, o que o mundo está dizendo, o que está acontecendo de fora, eu não quero nem saber. Ele está sentado num trono e governa. Ele reina. Ele é Deus. Então, se Ele disse, então é. Disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor dos exércitos. Você pode olhar a quantidade de situações onde encontramos na Bíblia essa frase, disse o Senhor. Então Ele me disse, ou o próprio Jesus dizendo coisas. É Deus, gente. É inabalável, é imutável. Então, quando a gente aprende a ser governado, e há necessidade da minha entrega diária de maneiras de pensar, de formas que aparecem. Hoje você pode estar legal, né? A gente estava conversando com um casal que estava precisando. Muitas vezes você está debaixo de uma semana de uns ataques de pensamento, de coisas. Você pode olhar que eles vão trabalhando ao ponto de te quebrar por dentro, né? Você vai perdendo a alegria, o prazer. Tem alguma coisa errada nisso aí. Isso não é verdadeiro. Então, se eu não me submeto, e aqui está o detalhe que o Espírito Santo falou de uma maneira tão simples, eu entendi. Se eu não me submeto à forma de pensar da verdade, a verdade então domina. Eu chego, não quero saber o que eu estou pensando, alguém está dizendo isso, outra pessoa está dizendo aquilo, a situação está conversando comigo, mas a palavra de Deus está dizendo isso. Eu me entrego essa verdade. Eu tomo posse, essa é uma boa coisa. Eu tomo posse dessa verdade como meu pensamento. Aí sim, gente, a próxima parte, ela funciona. E o Espírito Santo me falou isso. E quando eu recebi isso, recebi uma baita de uma revelação tão simples e tão poderosa. Lembra que eu comentei que não está escrito assim, gente, vamos embora resistir ao diabo, mas vocês devem se sujeitar a Deus. Não, em primeiro lugar, se eu não me entrego, eu não tenho como estar numa posição de resistência.
se a minha forma de pensar não mudar, eu não enfrento resistência. O que o inferno quer é que eu continue a pensar como todo mundo pensa, porque o mundo inteiro jaz sepultado na forma que o inferno programou para o mundo. Uma forma destrutiva, uma forma onde não há esperança, não há alegria verdadeira. Onde hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Onde eu agora li recentemente, onde está escrito aqui, se você ler em casa, anota esse verso aí, Isaías 5, verso 20, falando sobre o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Então o mundo está assim hoje, a pessoa acredita em algo, mas daqui a 10 anos ele já não está acreditando mais, porque ele mudou a sua forma de acreditar. O que não pode acontecer conosco, e por isso Deus deixou a sua palavra escrita, é para que esse livro seja a minha forma de pensar para a eternidade. Porque Deus não muda quem Ele é. Eu, o Senhor, não mudo. Se Ele disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos sarados. Muitas coisas acontecem. Eu só não posso traduzir o que acontece como se Deus, eu acho que ele não está funcionando. Como Deus não está funcionando? Eu não posso tirar a força da autoridade de uma palavra se eu não vejo coisas acontecerem até mesmo no meio cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Ok, gente? Porque se todo cristão viesse para a palavra e abraçasse e deixasse o Espírito Santo falar a respeito, porque o Espírito Santo ele dá testemunho da verdade. Ele dá testemunho da verdade, ele vai te localizar, ele vai te falar algo no momento em que você vive, desde que eu me submeta à verdade. Então essa é a minha maneira de me posicionar. Mas pastor Hélio, ninguém acredita dessa maneira mais, então você não é ninguém. Fala para o teu irmão, você não é ninguém. Você é o Michael, a Ingrid, Deise, Cristiano. Mas você tem que pagar um preço por acreditar como está escrito? Tem. Porque o mundo está querendo colocar a verdade para fora. Se Deus disse que é, então é. Agora, se o mundo, o inferno vai dizer que não, é porque eles sabem, e o inferno sabe que ele é derrotado. A verdade sempre vence. Vou repetir essa simplicidade, a verdade sempre vence. Pergunta é, você está disposto a ir com a verdade até o final? Tem que pagar um preço. Muitas vezes da sua própria casa vão te ridicularizar, vão dizer que não é bem assim, cuidado, olha, você aquilo outro e tal, Aqui está o preço para ser pago. Jesus, ele vai para a tentação do deserto, ele manda ver no posicionamento da verdade, está escrito. Está escrito 3 vezes, o inferno põe Jesus numa posição de tentação mesmo. Ou seja, Jesus ele sentiu vontade de tomar o posicionamento que estava sendo oferecido para ele. Ok? Mas ele respondeu dessa maneira, está escrito. Mas não foi só apenas uma resposta, há um posicionamento dele. Você entende isso, gente? A força está no meu posicionamento em relação à verdade. Ok? Aqui agora vai funcionar. Então você se posiciona com a verdade. No momento então que essa verdade ela passa agora a regulamentar e a dominar a minha forma de pensar, e eu me posiciono automaticamente, eu me levantei para resistir ao diabo, e a Bíblia diz que ele o quê? Porque ele não vence a verdade. Ele não vence a verdade que eu e você nos posicionamos com ela. Ele não vence. Vou repetir mais uma vez, ele não vence. Então nós estamos vivendo esses dias, gente, no qual o mundo já está tomado. Mas o ataque é direto contra a igreja, contra mim, contra você. Não estou falando igreja, instituição, placa, academia da fé. Eu não estou falando de estar apenas no domingo, não estou falando de crente religioso, eu estou falando de você, filho do Deus Altíssimo. Tira um pouquinho aí, Luciano. Filho do Deus Altíssimo. Eu também. Ele quer dominar a minha forma de pensar.
porque dominando a minha forma de pensar, eu agirei segundo a sua vontade. Você entende? Jesus também. Ele enfrentou várias situações. Gente, eu estava pensando, tem 2 dias atrás, eu estava pensando sobre esse momento de Jesus na cruz do Calvário, porque eu estava lendo a passagem de João, eu estava vendo o que ele enfrentou. Gente, em Mateus diz que ele estava com a alma angustiada até a morte. Ele chama 3 dos seus discípulos para ajudarem em oração, e os caras dormiram. Misericórdia. E Jesus, ele chega, gente, porque veja, Jesus como homem, né? Sentindo, vendo a situação, sabia o que ia acontecer, ele vai e declara assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí lá dentro do espírito dele: mas que não seja a minha vontade, sim a sua. E é óbvio que Jesus, ele recebe um fortalecimento do céu sobrenatural para ele suportar. Aí você vê, olha o ataque de tudo. O que ele podia, como eu já falei para vocês, eu sempre falo, chamar o cavalão dele na hora. Ai, ô Silva, embora. Ele chegou para dizer assim: cara, olha, vocês não precisam me depender não. Meu reino não é desse mundo não. Se eu quisesse, eu mandava agora 6 legiões de anjos aqui para me defender. Sabe quantos anjos são? Uma legião tem 12.000. Só 6. Só para aquele momento ali para proteger. Então acho que alguém ia tocar em Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você, essa é a prática da nossa vida. É oferecidas situações e coisas que uma boa parte delas são uma forma de pensar que vai me afastar da verdade. A luta do inferno em acabar com a família, a luta do inferno em acabar com a amizade, a luta do inferno para que você não vá até o final, na proposta que você já sabe que está dentro de você. E aí vem as justificativas: eu não aguento mais, eu estou cansado e tal, né? Você conhece aquela história do casal, né? Vou contar para vocês. Ela é boba demais, mas é interessante. Tem um casal lá, tal, o maridão: eu não vou para a igreja, eu não aguento igreja mais, acabou para mim igreja, esse negócio de igreja, não quero saber. E a mulher consolando: calma, cara, porque não fica assim, não, mas eu não aguento, aquele povo é chato, eu não sei o quê, eu não vou mais para a igreja, eu não quero saber. Aí o cara chega para a mulher e fala: mas me dá uma razão para eu ir para aquela igreja, mulher. Você é o pastor da igreja. Não estou falando isso meu exemplo não, tá? Porque eu amo você. Mas você entende a labuta do inferno na nossa mente para quebrar a gente? Você está cansado, você não sei o quê, você faz isso aqui, é assim. E muitas vezes nós temos que conviver com momentos onde que parece que nada está funcionando, né? Parece que as águas estão todas paradinhas. Nada, você olha para lá, não vê saída, olha para cá, também não, ainda tem isso. E o inferno continua falando: está vendo? Está no lugar errado, já devia ter saído, vai para tal lugar, papapá, faz isso, aquilo outro, aqui não tem, e assim vai. Eu quero te dizer, gente, essa é uma série que muda a tua vida para sempre, se você pegar, e eu tenho pedido ao Espírito Santo, você tem que pegar isso. Não pode ser apenas minhas palavras, mas algo tem que acontecer dentro de você para reconhecer o momento que você está vivendo e a forma que você está pensando a respeito da sua vida. O que você está pensando a respeito da sua vida hoje? Essa é a minha pergunta. Essa forma de pensar a respeito da sua vida, que envolve você, família, envolve trabalho, envolve igreja, essa forma de pensar é verdadeira? O inferno, ele trabalha na base da argumentação e das justificativas plausíveis, né? Das justificativas que fazem sentido, né? As justificativas de que não é que isso aí tal, parece que está tudo certinho. Parece. Assim ele derrotou Adão e Eva no início. Agora imagine a gente.
Olha a ação viva do Espírito Santo e a maneira que nós temos que nos comportar para não cair em toda a cilada de um momento de pensamento e dar abertura para aquilo controlar a nossa forma de pensar, que vai aumentando, e daqui a pouquinho eu estou tomando, como eu disse aqui, decisões que o inferno sabe. É só questão de tempo. Estou vendo que ele gostou daquilo ali. Ele está pensando demais naquilo, porque eu estou vendo a atitude dele. Ou seja, a nossa atitude, gente, ela é o reflexo da nossa forma de pensar. Eu vou repetir, a nossa atitude, ela é o reflexo da forma de pensar. O meu nível de compromisso é o reflexo da minha forma de pensar. Então, se determinadas atitudes, compromissos e coisas, como eu falei aqui recentemente sobre isso, e nós temos que nos comprometer, cara, com a vontade de Deus e a direção dele para a nossa vida. Isso envolve mudança de mentalidade. Senão não vamos ver resultados do céu. Eu quero é pouco, eu disse para vocês. E é sair daqui o inferno, não é bem assim que o pastor disse e tal. Aí chega amanhã, eu vejo uma situação, aí aquele velho pensamento começa a ser alimentado, ninguém gosta de mim mesmo, estou perdido e tal. E a gente começa a dar declarações e pensando da forma errada. Então veja, se eu penso de maneira errada, vamos explicar bem isso. Pensar de maneira errada é pensar diferentemente como Deus pensa. Agora, se faz sentido para mim, se é agradável, se eu acho lindo, se é romântico, eu não quero saber. Não sendo verdadeiro, não vou alimentar. Vou repetir, não sendo verdadeiro, não alimente. Corta na raiz, porque vai te quebrar. O inferno está aguardando, como eu sempre digo, o rojão para soltar daqui a 2, 3 anos na sua vida e na minha. Se encontrar espaço para que eu pense como eu quero, como eu acho. Sabe, eu vou terminar com isso aqui. Eu quero continuar. Tem tanta coisa para a gente falar. Glória a Deus que Jesus não voltou ainda. Mas Ele está na boca de voltar. Se Ele encontrar em mim espaço, Ele vai, como diz na... Eu vou falar uma gíria minha do interior de Minas. É o seguinte, Ele vai lavar a égua. Mas agora você vê, ele encontrou um espaço, mas eu alimento. E aqui está, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aí. Mas aqui está uma maneira de pensar que Ele adora. Que Ele falou, é prato feito para mim. Sabe qual é? É uma maneira de pensar que sempre me agrada. Mas não é para agradar, pastor Hélio. Eu estou aqui para agradar. Eu gosto de sorvete de pistache, não gosto de manga. Eu gosto de comer baião de 2, eu não gosto de comer carne de sol. Aí eu gosto... Você já parou para pensar? Faz aí um inventário das situações que acontecem, que vem uma forma de pensar que é agradável a nós. A gente está sempre fugindo de um sacrifício, de abrir mão, de uma doação, de fazer algo que a gente não gosta. Eu falo isso até de maneira física, cara. Hoje não vou não. Hoje está muito quente. Hoje não vou para a academia. Hoje eu não... Eu sabia que há um estudo científico, isso já é comprovado, que todas as vezes que eu me moldo ao não querer, porque é agradável para mim, o meu cérebro ele deixa de crescer uma parte fundamental para te colocar com disposição, ânimo. É incrível, impressionante. Você quer usufruir de outras coisas que o cérebro vai começar a liberar para você, que vai te fortalecer? Então comece a fazer aquilo que você diz assim, não, hoje não. Aí você vê,
E assim vai. Você vê, hoje nós estamos vivendo um ambiente de igreja onde tem muitas formas de pensar, mas a maior parte delas não são verdadeiras. Acreditando em situações ou na maneira, não, eu penso que Deus é assim, pastor. Não, eu tenho aqui a minha maneira de pensar a respeito de Deus. Ó, minha maneira, tudo meu, para mim, do meu jeito, como eu quero, como me satisfaz. Aí, servir a Deus, fala pro teu irmão, dá trabalho, fala aí. Agora fala pro outro lado, servir a Deus dá trabalho. Maurício, te cuida, hein, cara, você tá na frente de mim, eu vou te seguindo, eu te empurro, hein. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Ué? Deu para pegar um pouquinho isso aí, gente? A gente vai continuar conversando, tá? Aí eu definitivamente vou começar a entrar em umas passagens que eu preciso conversar com você. Fica de pé.